Malaquias capítulo 2, vou pedir que você esteja com a sua Bíblia aberta. Nós vamos nessa noite trabalhar mais os versículos 10 a 17. Nós trabalhamos os versículos 1 a 9 do capítulo 2 de Malaquias em nosso culto da última quarta-feira. E se você que começou a acompanhar conosco a exposição em Malaquias no último domingo, se você deseja continuar acompanhando a exposição de cada parte deste livro, nós temos então no nosso culto de meio de semana da quarta-feira a exposição em Malaquias 2 de 1 a 9, e você pode acessar ali e ver a exposição desta parte do profeta Malaquias. Nesse domingo eu quero trabalhar os versos 10 a 17. Mas só rapidamente relembrando aquilo que nós colocamos na quarta-feira, dos versos 1 a 9. O verso 1 de Malaquias diz: "E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Dissemos que o juízo de Deus começa pelo povo de Deus, o povo de Israel", capítulo 1, "e dentre aqueles que são do povo de Deus, começa pela liderança, começa pelos sacerdotes." Então a responsabilidade de quem lidera é maior diante do Senhor. Verso 2: "Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome." Chamamos a atenção para o fato de que Deus está falando aqui em tese para aquelas pessoas: se não ouvirem, se não se importarem, então enviarei sobre vocês maldição, e aquilo que seria bênção vai ser transformado em maldição. Então o Senhor está colocando aqui aquilo que aconteceria, mas aí na sequência do texto vai dizer que já aconteceu, porque o profeta está falando de situações que eram vividas e que foram vividas posteriormente por aquele povo. O que fica claro aqui é que o Senhor sinaliza os riscos e mostra as consequências. Se a pessoa não tem disposição para fazer o que Deus espera, então é preciso lidar com as consequências disso. Verso 3: "Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco." O Senhor está dizendo: reprovarei a sua descendência, reprovarei os seus filhos, reprovarei aqueles que virão depois de vocês. E aqui nós chamamos a atenção para o fato, meus irmãos, de que por maior que seja a influência da sociedade, do mundo, sobre os filhos, a principal influência ainda é dos pais. Então a responsabilidade maior é dos pais. Se os pais forem reprovados, como aqueles filhos haveriam de andar no caminho do Senhor? E então nós colocamos naquela quarta-feira que é preciso olhar com muito cuidado para essa responsabilidade que está sobre cada um de nós no que diz respeito àquilo que legamos para os nossos filhos, para a geração seguinte. "Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento." E aí o verso vai mostrar a intenção de Deus para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Então quando Deus fala que a mão dele está pesando sobre aqueles que estão em desobediência, o Senhor está dizendo: eu estou fazendo isso não porque sou um Deus cruel, não porque eu quero o mal de vocês, mas eu estou fazendo isso para que vocês restaurem a aliança que um dia tiveram comigo por meio de Levi. Levi foi a tribo que Deus separou para cuidar das coisas santas, para cuidar do culto, para cuidar do ofício da adoração dos sacerdotes. Então o Senhor está falando aqui para os sacerdotes. O Senhor está querendo restaurar a aliança que estava quebrada entre o seu povo e ele nesse momento. Então Deus quer resgatar o lugar dele na vida do seu povo. Os versos 5, 6 e 7 vão dizer: olha, minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios.
Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então os versos 5, 6 e 7 estão mostrando o que Deus assegurou para Levi, que andou segundo a aliança do Senhor: vida e paz, temor, verdadeira instrução, justiça, retidão, afastamento das pessoas da iniquidade, lábios que produziam conhecimento, instrução, sabedoria, e ser alguém que se colocava no lugar e no papel de ser um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, aquele que verdadeiramente anda com o Senhor, este também pode cumprir esse tipo de designação e de papel que Deus espera dos seus filhos. Mas aí o verso 8 vai dizer que eles falharam. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E então o texto vai falar aqui de 3 verbos que mostram como os descendentes de Levi falharam. Os sacerdotes, a liderança do Senhor daqueles dias falhou. Desviaram do caminho, levaram muitos a tropeçar e violaram a aliança que Deus havia firmado com Levi. E aí no verso 9, o Senhor vai dizer que as consequências agora são colhidas com base naquilo que eles fizeram. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Aqui, meus irmãos, eu chamei a atenção na quarta-feira para aqueles que estavam conosco, dizendo o seguinte: olha, tem gente que se torna desprezível diante do Senhor por conta do seu compromisso com Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus vai ensinar: bem-aventurados os perseguidos, aqueles que sofrem a injustiça, porque esses que andam com o Senhor podem sofrer esse tipo de perseguição e injustiça. Mas, por outro lado, há aqueles que são desprezíveis pelo modo leviano, pelo modo relaxado como cuida das coisas do Senhor, pelo modo interesseiro como cuida das coisas do Senhor. Então nós vivemos um tempo em que muitos têm sido desprezíveis porque transformaram o Evangelho de Jesus em objeto de mercantilização, transformaram o Evangelho do Senhor em coisa para tirar proveito da fé das pessoas, e aí muitas dessas pessoas hoje tornam desprezível o nome de Jesus perante a opinião pública. Aqueles que são desprezíveis porque têm um compromisso de fé e de autenticidade, e o mundo não suporta aquele que vive e anda na luz. Aqueles que estão em trevas não suportam, então perseguem. Esses são os bem-aventurados de Mateus 5. Mas aqueles desprezíveis, porque estes tratam das coisas do Senhor com desprezo. E aí, o contexto de Malaquias trata exatamente disso. Está tratando de restaurar a relação, a aliança, o culto com o Senhor, diante de uma geração que está vivendo uma vida medíocre, uma vida de acomodação diante das coisas de Deus. E o Senhor então chama aquele povo na responsabilidade, no compromisso, na restauração da aliança com Deus. Então hoje eu quero pensar com vocês na necessidade de renovar as nossas alianças com o Senhor. É tempo de renovar alianças. Malaquias 2, de 10 a 17, então, vai nos dizer o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho.
O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 17, mostra os elementos que o Senhor espera que sejam restaurados na vida das pessoas que queiram também renovar as suas alianças com o Senhor. Malaquias, meus irmãos, vai trazer aqui a questão da infidelidade do povo. Uma infidelidade que se revela nos casamentos mistos. Quando Deus estabeleceu aquele povo, deixou claro que aquele tipo de casamento não seria por ele tolerado. Porque Deus sabia que no dia que o seu povo começasse a se casar com pessoas fora dos seus costumes, da sua tradição, da sua fé, da sua religiosidade, Deus sabia que aquele povo seria contaminado e aquilo que estava lá fora ia contagiar e contaminar o ambiente do povo de Deus. Então Deus queria um povo que fosse puro no que diz respeito aos valores e aos princípios da caminhada com Ele. Lembra o que nós falamos aqui? A questão colocada lá por Ageu: a coisa impura pode contaminar aquele que é puro? Ou aquilo que é santo pode santificar o que é impuro? Ageu vai responder dizendo que aquilo que é santo não santifica o outro casualmente. As migalhas das roupas dos sacerdotes não iriam santificar alguma coisa impura só porque tocaria acidentalmente. Mas aquilo que era impuro, isso sim podia contaminar aqueles que eram puros. E aí o Senhor quer que o povo dele entenda que haveria casamentos entre eles que não seriam bem vistos e não seriam bem-vindos. Então o Senhor vai colocar aqui para aquele povo que o casamento misto que está acontecendo entre o povo de Deus e aquele povo incrédulo, ou aqueles que estão à margem do propósito, do plano de Deus para a nação de Israel, isso era infidelidade. Isso não agradava o Senhor. E Ele vai chamar de profanação da aliança que é feita entre Deus e os seus pais. Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? A aliança dos pais era: sim, Senhor, aquilo que o Senhor mandou, nós vamos obedecer. Mas agora os filhos estão indo por outros caminhos. As gerações seguintes estão indo por outros caminhos. E as pessoas estão se desviando daquilo que for a aliança entre Deus e os pais daquela geração.
Verso 11 vai dizer: Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Toda a questão ali é: o Senhor não permite que aqueles que o adorem confundam a adoração a Ele com a adoração que é prestada a ídolos que nada podem fazer. Infidelidade, abominação, profanação do santuário do Senhor. Profanar é tratar o sagrado como algo comum, insignificante, sem valor. E é disso que o Senhor está falando para o seu povo por meio do profeta Malaquias. Tratou o sagrado como algo comum, como algo insignificante, algo sem valor. Se vocês lembram de uma atitude que Deus reprovou nos filhos do sacerdote Eli, foi o modo como eles ofereciam ao Senhor o sacrifício. As pessoas iam oferecer o sacrifício e eles enfiavam o espeto antes da hora e pegavam de qualquer jeito, e aquilo desagradou a Deus, e Deus fulminou aqueles que deveriam ser os herdeiros do sacerdócio de Eli, porque Deus não tolera, como dissemos, aquilo que é feito de uma forma desprezível diante dele, de uma forma relaxada diante do Senhor. Então vai chamar de abominação, de profanação do santuário do Senhor, aquelas alianças que agora estão se quebrando na relação do povo com o Senhor. No verso 12 vai dizer: o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Mesmo que alguém se apresente como adorador, o Senhor rejeita o que é abominável. Mesmo que alguém esteja prestando culto ao Senhor, mesmo oferecendo no altar do Senhor as suas oferendas, seus sacrifícios, se aquilo que está fazendo é algo reprovável, o Senhor não se deixa envolver apenas por uma coreografia de culto. Mas o Senhor olha aquilo que é o coração de cada adorador. Ele vai olhar aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Então, Ele vai desprezar e rejeitar aquilo que é abominável. É disso que o profeta está falando. O Senhor dos exércitos não tolera essas coisas. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Todos nós temos uma consciência do Deus com quem nós nos relacionamos e a quem servimos. Todos nós o conhecemos dentro da nossa caminhada, da nossa experiência, do modo como nós nos colocamos e nos oferecemos ao Senhor. Mas nós precisamos olhar para a nossa adoração e perguntar o quanto aquilo que eu estou oferecendo a Deus é algo digno da santidade do Senhor. No verso 13, a palavra vai dizer: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Lágrimas, gemidos, ofertas que não sensibilizam o coração de Deus, porquanto são oferecidas de uma forma leviana, desleixada, sem compromisso, sem expressão verdadeira de adoração. Toda emoção pode ser segundo Deus ou segundo o mundo. Certamente você conhece pessoas que produzem emoção artificial no culto. Certamente você já ouviu alguém numa oração que consegue produzir até lágrimas no seu momento de oração, mas saiu do culto, a vida da pessoa parece que não se coaduna com nada daquilo que ele apresentou no seu momento de culto. Há uma inconsistência, uma incoerência entre aquilo que se faz na hora da adoração e aquilo que se faz depois. É como se a santidade ficasse circunscrita apenas ao ambiente do templo. Saiu do templo, vive-se então
uma vida profana de qualquer jeito. Será que isso não desagrada o Senhor? Será que esse tipo de conduta e de comportamento não entristece o coração de Deus? Certamente que sim. Toda emoção pode ser segundo Deus ou segundo o mundo. Aqui o Senhor está dizendo: olha, vocês estão cobrindo de lágrimas o altar, com choros e gemidos, mas Ele nem olha para a oferta, nem aceita com prazer aquilo que vocês estão fazendo. E vocês perguntam, por quê? Verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Aí o Senhor está dizendo: eu não aceito o culto que você presta, a adoração que você presta, eu não aceito as suas orações, os seus gemidos, a sua oferta, porque você está vivendo uma prática de infidelidade com aquela que você um dia prometeu ser fiel. E aí o Senhor vai trazer isso para a relação do adorador com Ele. Aquele que não consegue ser fiel ao cônjuge, diante de quem um dia ele prometeu fidelidade no altar, não consegue ser fiel a uma pessoa de carne e osso, com quem você convive, vai ser fiel a Deus? É disso que o Senhor está falando para aquele povo. Vocês quebraram a aliança que um dia vocês firmaram com a mulher da sua mocidade. Enquanto era jovem, tudo ótimo, lindo, era o que? O sensual, era o prazer da carne, e o tempo foi passando, e você então foi desprezando no coração o amor que um dia teve, e aí você se acha no direito de ser infiel. Deus está olhando, e Ele está vendo. Como eu disse semana passada, Deus considera não o ato em si, mas Deus considera a história das pessoas. Então é preciso perseverança naquilo que diz respeito à fidelidade, para que o Senhor possa aceitar aquilo que lhe é oferecido. Por que o Senhor não abençoa alguns tipos de aliança? Porque Deus é testemunha da infidelidade conjugal de muitos que querem agradá-lo apenas fazendo coreografia de adoração. O Senhor é testemunha da infidelidade conjugal de muitos. O Senhor está vendo o coração de cada um. O Senhor vai trazer lá no Novo Testamento, se alguém olhar para outra pessoa já desejando, já está praticando um ato de infidelidade. Cuidado. Os votos de um casamento são celebrados diante do Senhor. Deus é a principal testemunha dos votos celebrados entre marido e mulher. Nos nossos dias, os casais têm feito a opção por prestarem seus votos na hora do matrimônio. E muitos dos nossos jovens escrevem seus votos e fazem suas declarações, às vezes um verdadeiro poema, um lindo poema um para o outro na hora do casamento. Mas às vezes esquecem que aquilo ali não é apenas um ato pro forma. Aquilo ali tem um valor diante da sociedade, mas tem um valor diante de Deus também. Então aquele ato ali é um ato de compromisso, de responsabilidade, que se firma um com o outro, testemunhado pelas famílias, pelos amigos, mas testemunhado sobretudo diante de Deus. São votos que devem ser tratados com seriedade. Percebam, irmãos, que a família é tão séria para Deus, que tanto no início da história de tudo, Deus é quem faz o primeiro casamento. Deus celebra uma aliança entre Adão e Eva. Deus os une, tanto para estarem juntos nas horas boas como nos momentos ruins. E eles são criados e vivem momentos deliciosos na presença do Senhor, até o dia que eles decidem andar segundo sua própria vontade, mas ainda assim permanecem juntos na mesma aliança. E certamente a aliança entre Adão e Eva, depois da queda,
não teve as mesmas alegrias que tiveram antes da queda, mas continuarem juntos. A família é tão importante para Deus que foi Ele aquele que celebrou o primeiro casamento da história. E a família foi tão importante para Jesus que Ele começou o seu ministério em uma festa de casamento. Foi uma festa de casamento que o Senhor começa a operar os milagres. E ali o Senhor está dando uma mensagem muito forte, dizendo: casamento é lugar de alegria. O vinho, a fonte da alegria, acabou. E o Senhor vai e abençoa e multiplica e traz uma coisa de melhor qualidade. Porque aquilo que é feito na presença do Senhor e sob a bênção do Senhor é uma alegria mais plena e completa do que aquela que é feita somente pela vontade humana. Então o Senhor está dizendo que a família, o casamento é tão importante para Ele, que tanto no início da história com Deus, como no ministério de Jesus, é por uma família que as coisas começam a acontecer. Quando há infidelidade na aliança entre cônjuges, existe aí um ato de violência que agride a aliança feita com Deus. No verso 15 vai dizer: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Por que o Senhor separou aquele povo? Por que o Senhor chamou Abraão e disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção? Por que Deus vai forjando um povo na lida do sofrimento, lá naquela situação de escravidão, e Deus vai ensinando aquele povo a esperar nele, a confiar nele? Deus então vai forjando aquele povo numa relação com ele, assim como o ourives purifica o ouro ali no fogo, no ferro. O Senhor vai preparando um povo para ser um povo que ande na sua presença. Por quê? Porque Deus queria um povo piedoso. Deus queria uma geração piedosa. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Tem muito crente hoje que se acha tão modernista, que acha que a piedade espiritual é uma coisa ultrapassada. Acha que não há lugar para a oração, não há lugar para o devocional, não há lugar para a palavra, não há lugar para um coração piedoso. E essas pessoas então passam uma margem de perceber a mão e o agir de Deus em suas vidas, porque perderam a qualidade de um coração piedoso. E às vezes se tornam tão racionalistas no modo de lidar com as coisas, que querem tratar das coisas de fé na perspectiva das coisas exatas do homem. E então, em lugar de projetar no mundo as coisas de Deus, quer trazer para projetar nas coisas de Deus aquilo que o mundo lhe oferece. O Senhor busca uma geração piedosa. Por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, diz a palavra: tenham cuidado, para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. A aliança de Deus com o seu povo tinha um propósito, e o propósito era formar uma descendência piedosa, um povo que o adorasse na sinceridade do seu coração. Quando essa aliança é quebrada, ela dilui não apenas a relação com Deus, mas ela também dilui a relação com a família. Uma aliança interrompida com o Senhor fragiliza e vulnerabiliza a sua casa, a sua família. Tenho, ao longo da minha caminhada pastoral, tenho tido a oportunidade de celebrar muitos casamentos. E alguns casamentos entre pessoas que não professam, inclusive, a mesma fé. O chamado casamento misto. Há pastores que não celebram, são radicais quanto a isso, porque entendem que vai de encontro às suas convicções. Eu tenho celebrado casamento entre crentes e não crentes, casamentos mistos, porque eu entendo que cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas, cada um de nós é responsável pelas nossas decisões,
E não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é a família que manda no coração de um filho, de uma filha. As escolhas são deles. Nos cabe orar, desejar que Deus abençoe e caminhar com as decisões dos nossos filhos, mas respeitar aquelas que são as decisões deles. Por mais que uma decisão dos filhos não agrade os pais, eles são responsáveis pelas escolhas que fazem. Então eu entendo que a responsabilidade é sobretudo deles. Quando me procuram para celebrar os seus casamentos. Mas ao longo dessa história eu tenho visto também muitos casais que rompem suas relações porque um acreditava em Deus e o outro não. E tenho visto casais romperem suas alianças por conta de diferenças de fé, por conta das diferenças religiosas. E com isso traz dor, sofrimento, tristeza e amargura a muitos corações. Por isso a palavra do profeta vai advertir por 2 vezes: cuidado, cuidado, preste atenção, veja o que você está fazendo, assuma as responsabilidades pelas suas decisões. Viktor Frankl, pai da logoterapia, dizia que assim como Nova York tem uma estátua em homenagem à liberdade, deveria ter uma estátua também em homenagem à responsabilidade. As pessoas são livres, mas elas são responsáveis pelas decisões que tomam. Deus nos chama para a liberdade, mas Deus quer que nós façamos escolhas com responsabilidade. E aí o verso 16 vai nos chamar a atenção para essa realidade do cuidado, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Não sejam infiéis. São 2 faces de uma mesma moeda muitas vezes: o divórcio e a violência. Nem sempre a violência é física, às vezes ela é emocional, às vezes ela é psicológica, muitas vezes a violência é apenas no tratamento que as pessoas dão umas às outras. De acordo com um estudo encomendado pelo Banco Mundial, nos 2 primeiros meses de 2020, no período de pandemia, em março e abril, a questão do feminicídio no Brasil cresceu cerca de 22% em pelo menos 12 estados. No estado do Acre, o crescimento chegou a ser de 300% para o mesmo período do ano anterior, março e abril de 2019, março e abril de 2020, em relação ao ano anterior, crescimento de cerca de 300%. Em outros estados, crescimentos alarmantes. No Rio Grande do Norte, o aumento foi de 118% de abuso de vulneráveis, atos de estupro contra mulheres, contra pessoas menores de idade. Um crescimento da violência. Por quê? Os estudiosos tentam explicar isso dizendo que a partir do momento que homens foram mais obrigados a conviver em casa com as suas mulheres, suas famílias, muitos deles não estavam preparados para lidar com isso, e então houve esse crescimento, esse aumento de violência contra a mulher. Na realidade, são explicações que se tenta dar para um fenômeno que tem a ver com a natureza pecaminosa do ser humano. Se nós tivéssemos pessoas mais dobradas a Jesus, dobradas diante do Senhor, com corações mais quebrantados diante de Deus, certamente conviveriam em amor, em respeito, em tolerância, sem partirem para atos de violência. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas.
porque isso representa o rompimento de uma aliança que deveria durar até a morte. Deus, meus irmãos, é Deus de aliança. O casamento, enquanto aliança entre casais, é um reflexo da aliança entre o homem e Deus. Deus sempre vai se colocar ao lado das pessoas que sofrem injustiça, opressão, abuso, violência, e Ele vai fazer isso sempre contra aquele que causa esses atos. O verso 17, a Bíblia vai dizer, olha, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Na semana passada nós falamos aqui sobre atitudes de fastio. Um Deus enfastiado de um povo que o adora de forma hipócrita, e um povo enfastiado de uma adoração que não traduzia um coração sincero, adoração que era oferecida de qualquer jeito. E aí o verso 17 vai dizer, olha, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Nos nossos dias temos aquelas pessoas que acreditam que todas as pessoas serão salvas indistintamente, porque Deus é tão gracioso, Deus é tão amor, que não vai condenar ninguém. Tem aqueles que acreditam nessa teologia, mas o Deus que é gracioso é Deus justo, e Ele não tolera a iniquidade. Ele não tolera a iniquidade. Nos dias de Malaquias, pessoas diziam, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. Ou então, onde está o Deus da justiça? Tratar o que é bom como mal e o que é mal como bom é uma distorção que agride o coração de um Deus santo. Muitas vezes, a justiça de Deus é questionada por aqueles que querem negar o lugar dele na história, tomando como referência as desigualdades desse mundo. Às vezes as pessoas perguntam, onde está a justiça de Deus? Por conta das desigualdades que existem no mundo, então questionam a justiça do Senhor. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus pode até aparentar que tarda, mas ela não falha. E como nós dissemos aqui outro dia, Deus age no tempo certo, na hora certa. O relógio de Deus nunca está adiantado nem atrasado. Ele age na hora certa. Cuidado, cuidado. Essa é uma expressão que nos chama a usar da nossa liberdade com responsabilidade. Nesses dias, meus irmãos, nós somos chamados a renovar nossas alianças com Deus, nossas alianças com os nossos cônjuges, com os nossos valores. Somos chamados a renovar a aliança com a santidade, renovar a aliança com o compromisso de amor com o próximo, com o cuidado para com nós mesmos, para com aquilo que trazemos aos nossos olhos, à nossa mente, aquilo que está enchendo o nosso coração. Cuidado, seja responsável nas escolhas que você está fazendo, seja responsável nas decisões que você está tomando. Um chamado a firmar uma aliança que se estenda por toda a eternidade, por meio da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus veio para reconciliar o homem perdido com Deus, o Pai. Jesus se coloca como mediador entre Deus e os homens na construção de uma nova aliança. E essa nova aliança agora é baseada na fé e fundamentada no sacrifício da cruz.
Então o Senhor nos chama a uma nova aliança, que é uma aliança de amor. O Deus que nos amou em Jesus nos chama a uma resposta de amor, entregando a nossa vida a Ele, colocando-nos nas mãos dEle, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Você quer renovar sua aliança com Jesus nessa noite? Você quer renovar a aliança com o seu cônjuge? Você quer renovar a sua aliança com Deus? Você quer renovar a aliança com seus valores, com os compromissos que norteiam a sua vida e a sua caminhada numa direção certa? Este é o tempo de renovar nossas alianças, um tempo de dizer: Senhor, por tantas vezes eu te adorei de uma forma tão casual, tão descomprometida, que eu quero mudar isso. Eu quero te adorar como Jesus ensinou. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero, Senhor, ser um adorador assim. Incline a sua cabeça, ore ao Senhor nesse instante, coloque-se no altar dEle como alguém que queira adorá-lo de todo o seu coração. Pai, eu quero dar graças a Ti por este momento. Reconhecer, ó Deus, que é o Teu Espírito Santo quem faz a obra do Senhor em nossos corações. Nós nos colocamos nas Tuas mãos como instrumentos, mas entendemos que é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem sara, quem cura, quem aviva, ó Deus, e vivifica a fé na vida dos Teus filhos. Pai, usa de misericórdia para conosco, que na noite deste dia haja renovo de aliança, haja renovo de aliança entre marido e mulher, haja renovo de aliança entre adoradores e o Senhor, haja renovo de aliança entre as pessoas e os seus valores e a sua fé, que haja, Deus, renovo de aliança entre pecadores e um Jesus Salvador. Deus, em nome de Jesus eu te peço, traz aos corações agora um descortinar de entendimento que permita a cada um andar em Tua presença, envolver-se com o Senhor e buscar fazer a vontade do Senhor. Eu dou graças a Ti pela palavra dada ao profeta Malaquias, pelo modo como falaste aos seus contemporâneos, mas também pelo modo como o Senhor continua falando conosco ainda hoje. Queira Deus moldar-nos para que sejamos adoradores segundo o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.